Daí acho que aparece para o pessoal uma... Tá tudo certinho? Tá gravando? Sim, doutora. Tá ótimo, então. Uma boa noite a toda a advocacia trabalhista, aos acadêmicos de direito. É assim, com muita alegria que a nossa 39ª subseção da OAB de São Bernardo do Campo traz essa palestra, assim, com esse conteúdo maravilhoso, com a professora, doutora, mestre Camila Sabonge, que nos brinda, né, com esse tema. A professora, ela tem uma página muito boa no Instagram, quem não a segue, depois a gente pode até constar aqui, eu deixo aqui nos comentários, o Edilson, acho que tem, né, Edilson, pode colocar aqui, por gentileza, nos comentários, porque, assim, o conteúdo trabalhista, ele é incessantemente atualizado, né, são decisões, são precedentes, são alterações. Eu comentei com um palestrante passado, o doutor Diego Petati, né, quem advoga na parte trabalhista, quem é professor, a gente pode morrer de qualquer coisa menos de tédio, né, doutora Camila, porque é muita atualidade, alterações. Então, assim, é maravilhoso a gente sempre ter essa oportunidade de compartilhar, de estudar, de se aprimorar e sempre estar em constante busca de atualização, em sintonia com as próprias ferramentas que os tribunais regionais e o próprio TST nos traz, né? Porque é super importante, é primordial a advocacia termos, né, uma destreza de fazer uma pesquisa exauriente, completa, né, do tema que a gente busca, e naquela busca-chave que a gente consiga os precedentes que nos ajudam, que nos aprimore e que eleva, né, o nível das nossas petições, dos nossos recursos. Isso é uma forma, assim, que eu vejo, assim, muito importante de expertise, né, porque às vezes a gente vê petições com dezenas de decisões e outras que tem uma, nodal, assim, perfeita, que se encaixa, que agasalha exatamente ao acervo fático probatório do processo. Então, isso, os juízes valorizam, às vezes constam as decisões, usam como fundamento. Eu já peguei, assim, por exemplo, o juiz utilizar o fundamento daquele precedente que eu citei. Então, assim, é isso que ajuda, auxilia os julgadores, auxilia e, consequentemente, ao jurisdicionado, né? Então, assim, é um tema importante, aproveitem, né? A professora, ela tem uma expertise muito boa, muito vasta, além de uma didática excelente, né? E, assim, eu só tenho a agradecer, doutora Camila, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou passar agora a palavra para o membro da nossa comissão de Direito do Trabalho aqui da nossa OAB de São Bernardo do Campo, o doutor Edilson Brito, que ele vai fazer só a leitura de um mini currículo da doutora, tá? Para a gente já iniciar a palestra da doutora. Muito obrigada. Boa noite, senhoras e senhores. Com muita satisfação que nós recebemos no dia de hoje para este evento a doutora Camila Martinelli Sabonge, que é graduada e mestre em Direito pela Unesp, professora de Direito e Processo do Trabalho e assessora jurídica no Ministério Público do Trabalho, a quem eu passo a palavra para que nos brinde com seu valioso conhecimento sobre a jurisprudência trabalhista. Muito obrigada, doutora Elaine, doutor Edilson. Eu me sinto muito honrada de estar aqui na OAB de São Bernardo, né, a convite da comissão, para trazer, na verdade, eu penso que aqui nós vamos trazer um bate-papo, um workshop, no sentido da gente conseguir compartilhar essas possibilidades de pesquisa, essa possibilidade de aprimoramento do estudo da jurisprudência, né? Obviamente que, como a própria doutora Elaine falou, a gente tem essa constante modificação desses meios de pesquisa. Então, o advogado, ele tem que sempre estar se renovando, né, tentando se manter atualizado, e é isso que vai fazer, obviamente, a diferença, tanto para o estudante do direito, quanto para o advogado do direito, o aplicador do direito, qualquer pessoa que vai lidar com o direito do trabalho, isso vai ser um diferencial. Eu tentei organizar essa minha fala aqui para vocês, meus colegas, de forma muito informal. Tentei colocar aqui tópicos para a gente conseguir debater, mas também gostaria de deixar muito aberto esse diálogo para que pessoas que tiverem aqui experiências para conseguir contribuir nessa nossa discussão possam se sentir à vontade de também trazer e compartilhar isso aqui com a gente.
Como eu já havia adiantado, o interesse por essa palestra, o intuito, o objetivo da gente querer compartilhar essa questão aqui com vocês, surgiu de um debate que surgiu no Instagram, inclusive, né? O Instagram acabou se tornando um mecanismo muito interessante para quem o usa para estudo. Então, a gente tem possibilidade de fazer muito contato com estudiosos do tema, nós temos possibilidade de compartilhar dicas muito relevantes sobre o tema, e na Escola Trabalhista, um dos lugares onde eu leciono, nós tivemos, ao longo do lançamento do curso de Auditoria Fiscal do Trabalho, muitas dúvidas relacionadas com a pesquisa de jurisprudência. E aí a gente começou a refletir sobre essa questão, porque, veja bem, nós temos muitos alunos que são do direito, mas também temos alunos que não são do direito. E mesmo os alunos que são do direito, né, se originam dessa graduação em direito, que estão prestando esse concurso, né, a gente não tem tanta familiaridade, tanta dedicação da graduação para ensinar o advogado a conseguir ser autodidata, conseguir fazer essas pesquisas depois que saírem, né, da sua graduação. Deixa eu ver, aqui temos o... Ah, tá, o Edilson colocou aqui no chat o meu Instagram, legal. Então, nós temos essa dificuldade de sair da graduação e falar assim, e agora? O que eu vou fazer para me manter atualizado, né? E para conseguir se manter atualizado na área do direito do trabalho, na área do processo do trabalho, a gente tem uma certa dificuldade, assim como também é na área do previdenciário, né? Porque nós temos uma constante modificação, e isso ficou ainda mais intensificado durante a reforma, que nós tivemos várias normativas, várias medidas provisórias, e com a intensificação também dos métodos de pesquisa na internet, nós tivemos tanto um ônus quanto um bônus, né? O bônus de você conseguir fazer essas pesquisas, mas também o ônus de muita informação sendo jogada em cima de nós, e nós temos que saber lidar com elas, né? Então, num primeiro momento, eu dividi a minha fala aqui para a gente conseguir entender o que é relevante da gente ter contato, da gente ter essa pesquisa diária, até digo, né? Ou se não for diária, pelo menos semanal, a gente ter essa pesquisa, a gente ter esse cuidado de tentar se atualizar, de tentar estudar essa jurisprudência, para conseguir sempre apresentar o que tem mais atual quando a gente vai redigir alguma peça. Porque penso eu que o aplicador do direito, principalmente do direito do trabalho, ou o estudante do direito, né, o concurseiro, como a gente lida muito lá na Escola Trabalhista, ele tem que se preocupar em criar uma rotina de estudo que se torne um hábito. E o estudo da jurisprudência, quando ele se torna um hábito, ele vai gerar um aplicador do direito, um advogado, que vai conseguir trazer uma resposta mais eficaz para qualquer área que ele for atuar. Porque, veja bem, quando a gente vai conversar com um cliente, ou escrever uma peça, você vai ver que você consegue otimizar muito o seu tempo se você está atualizado. Então, esse estudo diário que você vai, às vezes, gastar, ou um estudo semanal, que você vai gastar um tempinho ali do seu dia para fazer essas pesquisas que eu vou trazer aqui para vocês, vai trazer um consumo menor do seu tempo quando você for fazer as suas peças, né? Então, isso, obviamente, que auxilia, pode parecer um tempo gasto aí durante a semana, de forma que vai, né? Eu vou atrasar meu dia, vou atrasar aquela peça que eu preciso escrever, mas a longo prazo isso vai otimizar muito o seu tempo. Então, primeiro a gente vai então falar sobre o que é relevante para a gente estudar, o que é relevante a gente ter sempre esse contato, para conseguir depois passar para um segundo momento, no qual eu vou compartilhar com vocês alguns métodos que eu me utilizo para pesquisar essas jurisprudências, ou jurisprudências simuladas, né? Jurisprudências consolidadas, que me auxiliam no meu dia a dia. E também vou trazer uma cerejinha de bolo no fim da minha fala, que é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não conhece, que é as normativas do Ministério Público do Trabalho. Eu estava dando aula na terça-feira, numa pós-graduação que temos aqui em Ribeirão Preto, que é a EBJUR, né? E o tema era Ministério Público do Trabalho.
e a minha sala, de uma sala de colegas advogados, só um colega advogado já tinha atuado em âmbito administrativo contra o Ministério Público do Trabalho. E ninguém da sala sabia que nós tínhamos disponível para acesso na internet normativas, notas técnicas, enunciados de colegiados do MPT para ter essa consulta e poder otimizar a sua atuação em âmbito de inquéritos civis, em âmbitos de procedimentos preparatórios, ou seja, procedimentos extrajudiciais no Ministério Público do Trabalho, ou até se utilizar dessas notas técnicas, desses entendimentos, dessas coordenadorias do Ministério Público do Trabalho em ações civis públicas, né? Ou seja, representando empresas em âmbito judicial. Então, no fim da minha fala, eu resolvi trazer aqui essa questão dessa pesquisa de pareceres, entendimentos, nota técnica, normativas, que são do Ministério Público do Trabalho, que eu acredito que seja talvez um dos âmbitos da advocacia que seja um dos mais rentáveis e um dos menos explorados, né? É raro a gente ter advogados que se especializam nessa atuação, nesses inquéritos civis e nessas ações que são ingressadas pelo MPT, tá? Bom, pessoal, então, primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês aqui. Tô fazendo o meu primeiro passo aqui no direito do trabalho. O que eu preciso saber para conseguir atuar bem no direito do trabalho, para conseguir me sentir atualizado? Falar, olha, eu sou um advogado trabalhista atualizado. Eu sei o que precisa ser, o que precisa saber para atuar na área trabalhista. Primeira coisa, pessoal, é ter conhecimento de alguns pontos, algumas decisões do STF. Obviamente que, apesar de nós termos no direito do trabalho o princípio da norma mais favorável, né, que acaba trazendo uma flexibilização aí na hierarquia rígida que nós temos nas outras áreas do direito do trabalho, aquela teoria rígida da pirâmide de Hans Kelsen, onde tem o ápice da Constituição. Então, nós temos, sim, uma flexibilização aí na questão dessa hierarquia, com que faz com que no direito do trabalho nós priorizemos essas normas que são prioritárias. Isso não afeta a relevância e a autoridade do STF para dizer o que é ou não constitucional, o que é ou não legal para o direito do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que muitos alunos se confundem e acham que as decisões do TST vão ser prioritárias na área trabalhista e acabam ignorando totalmente as decisões do STF, ou o estudo dessas decisões do STF, em razão desse princípio material, que é o princípio da norma mais favorável, princípio processual e material também, que é o princípio da norma mais favorável, né? Então, o primeiro ponto que eu trago aqui de destaque é esse. O aluno, o aplicador do direito que vai se dedicar à nossa área, ele não pode ignorar o STF. E mais do que isso, pode parecer óbvio, né? Mas a gente também não pode ignorar súmulas vinculantes do STF. Não podemos ignorar súmulas do STF que, mesmo não sendo vinculantes, tratem de direito trabalhista. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui, sempre esteja pesquisando, entrando no site do STF, vendo as notícias que são trazidas, né, sobre a nossa área. Nós tivemos uma decisão muito relevante, semana passada, sobre a questão da contribuição sindical, que foi uma decisão do STF que mudou completamente a sistemática do que nós fazíamos aqui na nossa área trabalhista. Então, estar atualizado com essas decisões faz com que você consiga atuar de forma melhor. Só para trazer o enredo para quem não está, às vezes, sabendo dessa decisão, nós tínhamos, depois da reforma trabalhista, nós tivemos a queda dessa contribuição compulsória sindical, e houve aquela discussão se haveria a possibilidade do sindicato, por meio de uma negociação coletiva, implementar essa autorização da contribuição sindical, que deveria ser prévia e individual, segundo a reforma, por meio de uma convenção coletiva, um acordo coletivo, né?
O próprio Ministério Público do Trabalho estava atuando muito nesses casos, até que saiu uma nota técnica da Conales, que começou a defender essa possibilidade de você ter a autorização por negociação coletiva, tá, dessa contribuição. Mas precisa ter sempre, veja bem, a possibilidade de que o trabalhador ele apresente, se desejar, a sua não anuência, né, a sua oposição a essa contribuição, e aí chega o STF e coloca uma pá de cal nessa discussão agora na semana passada. Então, veja bem, a partir de agora, toda essa sistemática que estava sendo estudada foi resolvida. Então, veja como é importante a gente estar atualizado com as decisões do STF, tá? Outra questão importante, súmulas do STF, só para citar um exemplo. Súmula 336 do STF, que é uma súmula que fala da questão do meio ambiente do trabalho na administração pública direta e indireta. Uma súmula extremamente importante caso você tenha algum processo, algum inquérito, alguma investigação que lida com o meio ambiente do trabalho de servidores, de terceirizados que estão na administração pública. Um assunto da nossa área, mas que é afetada diretamente por uma súmula do STF. Então, a gente tem que estar sempre atualizado com essa questão dos entendimentos, das súmulas, das decisões do STF. Depois disso, então tá, sei que o STF eu preciso saber. Aí a gente vai para a nossa área efetivamente no TST. E aí, pessoal, pode parecer um pouco óbvio o que eu vou falar agora, mas para algumas pessoas, né, que não são da nossa área, é um pouco mais difícil entender o que são todos esses entendimentos sumulados, entendimentos reiterados, esses precedentes que nós temos na nossa área, que são tão relevantes, né? Eu acho que a maior dificuldade para quem é da área civil, que começa a entrar no estudo do direito do trabalho, é conseguir entender a relevância, a importância que o direito do trabalho dá para as súmulas, as OJs e os precedentes normativos, tá? Basicamente, pessoal, se você está começando a estudar jurisprudência no TST, você precisa começar daí. Você precisa começar entendendo o que é uma súmula, que é um pronunciamento do tribunal que vai se reiterando, até que chega um momento que esse tribunal quer consolidar aquele entendimento, aquela interpretação que ele faz, e ele traz esse enunciado de súmula para trazer o quê? Para trazer segurança jurídica para todo mundo que atua na área do direito do trabalho. Então, é uma interpretação reiterada, ou seja, a própria atividade judiciária, que é essa interpretação, a subsunção da norma ao fato, que acaba se consolidando em razão dessa maioria do tribunal entender daquela forma. Aí nós temos a orientação jurisprudencial. A maioria dos alunos me pergunta qual que é a diferença entre um e outro. A diferença, pessoal, acaba sendo uma leve flexibilidade maior que a súmula possui, que a OJ possui, se comparada com a súmula, para conseguir ser elaborada e até modificada. E, inclusive, tivemos uma polêmica muito grande, né, com a reforma trabalhista, que foi o engessamento dessas súmulas para que elas fossem modificadas. Que agora também, ó, mais um exemplo, inclusive, de decisão do STF que resolveu a nossa vida, declarando a inconstitucionalidade desse engessamento da modificação das súmulas que foi trazido pela reforma, porque entendeu-se que foi uma usurpação, né, da própria atividade judiciária pelo nosso legislativo, ou seja, a atividade essencial do judiciário é interpretar e dar uma resposta aos casos práticos. E a súmula, como é uma reiteração de interpretação, obviamente que é a própria essência da atividade do judiciário. Então, quando a gente engessa a possibilidade de edição de súmulas, nós estamos, consequentemente, engessando a própria atividade do tribunal. Então, pessoal, a súmula, ela é, né, pela sua essência, um pouco mais rígida do que a OJ, mas, em linhas gerais, os dois casos são uma reiteração de entendimento.
tá? A OJ, ela vem também para trazer uma segurança jurídica, para tentar expor a própria interpretação daquele tribunal sobre o tema, tá? E os precedentes normativos também são essa proposta aí da Comissão de Jurisprudência do TST sobre uma interpretação sobre determinado assunto. Então, esses 3 pilares aqui de jurisprudência, eles são aquilo que a gente chama de o ouro, né? O primordial para quem está estudando direito do trabalho. Mas ao longo do tempo, obviamente que foram surgindo outras jurisprudências que começaram a ganhar muita força, tá? Por exemplo, os incidentes de resolução de demandas repetitivas, né? Então, nós temos os temas determinantes, né, em recursos repetitivos, que nós temos as tabelas lá no TST, tudo isso disponível no site, tá, pessoal? Tudo isso está disponível lá no site. Você tem a tabela dessas decisões e você também tem os incidentes de assunção de competência. Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, são decisões que têm uma vinculação. Então, tudo que a gente fala que tem vinculação é relevante da gente ter conhecimento. Vocês querem um exemplo? Incidente de assunção de competência trouxe aquela modificação. Nós temos um super famoso que é o da estabilidade gestante para o contrato de trabalho temporário. Quem não conhece isso, pessoal, é só abrir caixinha de pergunta no Stories da Escola Trabalhista que vem pergunta sobre o tema. Por quê? Porque o pessoal confunde decisão vinculante, confunde decisão que não tem vinculação nenhuma. Eu gosto de usar o exemplo da estabilidade gestante, porque essa é a maior confusão que se faz. Pessoal, seguinte, nós temos súmula 244 TST. Súmula 244, como a gente acabou de falar, ó, é uma reiteração de interpretação do tribunal que diz o que o tribunal entende sobre o assunto. Se eu não tiver modificação dessa súmula, a súmula ela representa o entendimento majoritário do tribunal, correto? Correto. Então, a súmula 244 do TST, ela fala que nós temos estabilidade gestante para contrato de trabalho de prazo indeterminado e contrato de trabalho por prazo determinado para gestante. Muito bem. Se não tiver modificação, pode vir quarta turma falar uma coisa contrária, pode vir sétima turma, pode vir oitava turma, eu ainda vou poder me utilizar da fundamentação da súmula para fazer um recurso, para fazer uma peça processual. Ah, mas professor, isso não representa que talvez o TST venha modificar o entendimento? Representa. Mas até que se modifique, a súmula, ela traz essa presunção de que o tribunal majoritariamente entende aquilo, até que haja uma modificação. Agora, se nós temos incidente de assunção de competência sobre o caso, que fala o seguinte, o contrato temporário, a gestante no contrato temporário não tem estabilidade, aí sim, porque é uma decisão vinculante, eu afeto o entendimento da súmula, e aí eu tenho uma exclusão desse caso específico do entendimento geral da súmula. Agora, só para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso, com decisão vinculante, com decisão que afeta todo o ordenamento. Se eu estiver falando da quarta turma, tá? Em decisão, dizendo que no contrato por prazo determinado de uma aprendiz não existe estabilidade, isso vai afetar o entendimento da súmula 244 TST? Não. Por quê, pessoal? Porque é um entendimento turmário. Turma não vincula. Isso pode ser utilizado por você, advogado, numa petição, se isso for te favorecer? Pode. Claro que pode. Porque você vai argumentar, você vai utilizar isso como força para o seu argumento. Contudo, se você está prestando uma consultoria para uma empresa, é importante você entender a diferença entre um IAC, entre uma decisão de quarta turma e entre uma súmula. Qual é a força de cada um desses elementos? Obviamente que nós, como advogados aqui, sabemos que certeza a gente só tem da morte, né? Então, assim, obviamente
que pode acontecer de eu prestar uma consultoria e falar que a decisão da quarta turma não vai ter poder para modificar uma súmula. Mas nós sabemos, até olhando o histórico da construção da própria súmula 244, que o TST ele tem essa possibilidade de mudança de entendimentos. Então, obviamente que essa decisão da quarta turma pode ser um indício de que daqui um ano, talvez 1 ano e meio, 2, nós tenhamos uma modificação nessa sistemática? Sim. Mas, atualmente, o que nós temos é o que está no enunciado da súmula 244. Até 2012, né, o entendimento da quarta turma era o prioritário. 2012 para frente, nós tivemos essa modificação. Então, obviamente, que nós sabemos que essas questões da jurisprudência, elas vêm se modificando, elas se modificam mesmo, né? Depende muito da própria composição turmária do TST, de cada turma e até do seu pleno, mas a gente tem que jogar com o que nós temos naquele momento. E para prestar consultoria, é muito importante a gente ter na cabeça essa prioridade aí de cada uma das jurisprudências. E aí, já entrando nessa questão das turmas, né, eu acho interessante a gente falar um pouquinho do pleno, da SDI 1, da SDI 2, né, da SDC. O que são essas turmas aí e qual é a relevância da gente também distinguir elas? Quando eu estou falando de pleno, pessoal, quando eu estou falando de SDI1 e SD2, sessão de dissídios individuais, sessão de dissídios individuais 2, ou SDC, sessão de dissídios coletivos, eu estou falando de decisões também que têm um poder de vinculação. Eu estou falando de decisões que são mais fortes, que vão poder ser utilizadas de forma mais robusta, porque elas representam uma tentativa de uniformidade de entendimento pelo TST, diferentemente de entendimentos turmários. Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque se vocês forem fazer uma peça e vocês tiverem a possibilidade de encontrar uma decisão da SDI 1, vocês priorizem essa decisão. Priorizem essa decisão em detrimento de decisões, por exemplo, da 7ª turma, 4ª turma, 3ª turma. Vocês só vão usar decisões turmárias se vocês não encontrarem súmula sobre o assunto, OJ sobre o assunto, precedente normativo, incidente de assunção de competência, tema em recurso de revista, decisão do pleno, SDI 1, SDI 2, SDC, aí vocês vão para a turma. Então, assim, o que a gente está construindo aqui? A gente está construindo uma linha de raciocínio de como o magistrado, o servidor, o procurador vai olhar para a sua peça e vai entender ela, interpretar a partir da jurisprudência que você está usando. E é por isso que na hora de fazer o estudo, na hora de construir a sua peça, você tem que ter isso muito em mente. Se eles se depararem com a sua peça e verem que você está usando uma decisão da SDI 1, obviamente que eles vão dar muito mais valor do que se for uma decisão turmária, tá? Se for um incidente de assunção de competência, vão dar mais valor do que se for uma decisão turmária, porque, assim, a vinculação da jurisprudência vai, obviamente, afetar a robustez do seu argumento. E aí eu vou trazer uma questão aqui, pessoal, que eu entendo, né, que muitos advogados acabam tendo uma carga de trabalho muito grande. E ficar fazendo pesquisas e pesquisas levam tempo, né? Obviamente. Então, assim, o uso de modelos, né, é uma coisa que acontece na advocacia, acontece nos órgãos públicos, acontece. Agora, obviamente que se você estiver diante de uma peça que traz uma jurisprudência de 2008, agora em pleno 2023, a força argumentativa dessa peça vai ser um tanto quanto fragilizada. Porque, como a gente já partiu do pressuposto aqui na nossa introdução, nós temos a modificação constante da jurisprudência na nossa área trabalhista. Então, uma jurisprudência de 2008, gente, era melhor nem citar, com todo o respeito do mundo, falando aqui como colega, sabe? Infelizmente, isso às vezes até prejudica mais do que ajuda uma jurisprudência muito desatualizada. Então, assim, 2017 para frente,
eu diria que é um marco assim tolerável, 2017, a não ser que seja uma jurisprudência, pessoal, que colocou fim numa discussão. Então, nós temos decisões, às vezes, por exemplo, do STF, que a gente estava falando, decisão vinculante do STF, que colocou fim na exigência de conhecimento do empregador para que a estabilidade gestante fosse concedida. Ou seja, o STF determinou que mesmo no desconhecimento da própria gestante ou do empregador, no ato da dispensa, do estado gravídico, isso não afeta a estabilidade. Essa decisão é antiga. Meados ali de 2016, se eu não me engano. É uma decisão antiga, mas como ela colocou fim numa discussão, porque ela é uma decisão vinculante, nós não teremos decisões posteriores sobre o tema, porque já foi debatido e já foi resolvido. Colocou uma pá de cal naquela situação. Então, obviamente que nesse caso, você vai poder utilizar essa jurisprudência antiga. Por quê? Porque ela é uma jurisprudência emblemática. Então, a gente também tem que ter essa noção para fazer essa distinção entre uma jurisprudência emblemática e uma jurisprudência que simplesmente está só desatualizada. Então, uma jurisprudência turmária, por exemplo, né, antiga, ela só está desatualizada, ela não é uma jurisprudência emblemática, tá? Bom, eu fiz aqui algumas anotações, deixa eu ver onde estamos, só para ver se já está na hora da gente passar para a parte prática, né, da nossa aula, onde a gente vai ver um pouquinho aqui de quais são os meus macetinhos pessoais de pesquisa de jurisprudência. Pessoal, alguma dúvida? Todo mundo está quietinho? Está dando para entender? Alguma dúvida? Tranquilo? Então tá. Pessoal, vou contar um pouquinho da minha experiência pessoal com pesquisa jurisprudencial. Eu saí da graduação e, como eu já sabia que eu queria ser professora, eu logo ingressei no mestrado. E tanto na minha graduação, eu já exercia pesquisa, no meu mestrado também exercia pesquisa, e minha grande paixão sempre foi a pesquisa jurisprudencial. Então, essa questão da pesquisa quantitativa de jurisprudência, ou seja, entender quantitativamente o que representa uma procedência de um tribunal antes dele ter uma decisão que vinculasse, né? Por exemplo, no meu caso, foi o dano existencial. Eu queria entender como todos os TRTs entendiam o dano existencial, antes mesmo de ter aquela decisão do TST sobre o dano em ré ipsa da jornada de trabalho, né? Se era presumível ou não era presumível o dano existencial em razão da jornada de trabalho, eu já tinha essa resposta, porque eu tinha feito essa pesquisa em âmbito de todos os TRTs, lá em meados de 2017, né? Então, a gente conseguiu detectar, por meio de toda essa pesquisa de todos os julgados, de todos os TRTs que falavam sobre dano existencial, por meio dessa palavra-chave, a gente conseguiu analisar, eu e meu orientador, em torno de 800 julgados, a gente conseguiu analisar que todos os julgados que estavam chegando no TST, eles acabavam entendendo que, regra geral, o dano existencial não era presumível em razão da jornada. E 70% dos julgados que falavam de dano existencial falavam sobre jornada. Então, quando saiu aquela decisão emblemática da vinculação, né, do TST, uniformizando esse entendimento, né, a gente já tinha essa resposta antes mesmo por causa de uma pesquisa percentual de jurisprudência. Então, é muito interessante a gente ver como a gente consegue trazer respostas por meio dessas pesquisas jurisprudenciais. Né? Desde então, eu me apaixonei por essas questões de pesquisa jurisprudencial. Não exerço com tanto volume mais, mas obviamente que quando eu preciso de alguma resposta, quando eu preciso me utilizar de alguma coisa aí, eu volto aos sites e efetuo as pesquisas, né? E o que eu acho importante, eu vou até tentar aqui compartilhar a nossa telinha aqui. Vou me organizar aqui para compartilhar a tela com vocês. Vamos para a questão da pesquisa, né? Bom, a primeira coisa, eu vou trazer aqui primeiro a página do TST, para a gente conseguir ver algumas questões que eu citei aqui, como no meu dia a dia eu entro no site e utilizo esse site a meu favor para conseguir encontrar alguns desses elementos que a gente comentou aqui.
Bom, como a professora Elaine mesmo falou, né, o site do TST, ele sofreu uma alteração recente da pesquisa e, obviamente, que o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, a gente não pode se apegar, porque desde o começo das minhas pesquisas em 2017, o tanto de modificação de site de TRT para outro site de TRT, de TST, enfim, não há uma uniformidade, tá? E isso, obviamente, que prejudica, a gente perde muito tempo de pesquisa por causa disso, mas a gente acaba tendo que se adaptar. Então, infelizmente, é isso. Vocês estão conseguindo enxergar a minha tela aqui? Sim. Então, tá. Pessoal, estamos aqui no site da Justiça do Trabalho, ó. O que eu acho importante antes da gente ir para a pesquisa jurisprudencial? Notícias, ó. Notícias dos TRTs nós temos aqui no site do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E eu vou tentar ir aqui para o site do TST, para a gente também olhar aqui, ó. Onde nós temos também as notícias, que é muito interessante, ó. Site do TST. Também temos as notícias, a agência de notícias. Pessoal, sempre é legal dar uma olhada aqui. E aí, como é que eu vou saber quais são as notícias que são mais relevantes? Eu vou tentar sempre olhar as notícias, por exemplo, processo que tramitava há quase 10 anos no Mato Grosso, isso daqui não é tão interessante. Leilão do TRT? Também não. No dia de luta da pessoa com deficiência? Não. Leilão da semana? Não. Aqui, TRT da 18 homologa acordo? Não, vamos tentar achar uma decisão legal para a gente analisar. Vamos ver se a gente acha alguma. Às vezes tem semanas que não tem tanta decisão interessante, mas tem outras que tem, como decisões da SDI1, SDI2. A gente sempre vai tentar pesquisar aqui essas decisões que vão tentar nos trazer alguma relevância, né? Eu acho que a doutora abriu uma segunda aba e não está É. aparecendo para nós. Isso. Não. Só tem no site do TST. Mas aqui vocês estão vendo? Deixa eu tentar de novo. Nós estamos vendo a página de pesquisa, o buscador. Tá. A segunda aba não abriu. Ah, tá. Então vamos fazer Qualquer diferente. coisa, Eu vou abrir. doutora, compartilha Eu vou abrir a aba. a tela. Tem 3 opções. Compartilhar uma guia, coloca a tela inteira, selecione a tela inteira, que aí ele vai aparecer exatamente o que você visualizar no seu computador. Então, Aí mostra tudo, Peraí, gente, eu vou me organizar aqui. Peraí. Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Ah, vocês estão me vendo agora. Peraí, vamos lá, então. Eu tenho que colocar, compartilhar. Não é só a tela. Tela cheia. Compartilhar Tela janela, tela inteira. Tá, é isso, né? Isso mesmo. Foi, pessoal? Acho que tá indo. Foi. Agora pode abrir a janela que a senhora deseja. Ah, maravilha, ó. Então, aqui, estamos no TST, tá? É sempre legal dar uma olhadinha aqui nas notícias. Então, a agência de notícias. É sempre legal a gente dar uma olhadinha aqui. E o que a gente vai pesquisar de mais relevante aqui na agência de notícias? O que eu gosto de pesquisar? Notícias que se relacionam com decisões e decisões que sejam do Pleno, SDI, SDI1, SDI2 e SDC, tá? Nesse caso aqui, ó, que eu estava comentando com vocês, é que nessa semana foram decisões um pouco mais administrativas, né? Eventos, ó, processo que tramitava há quase 10 anos no Mato Grosso foi encerrado durante a Semana Nacional da Execução, então a promoção da Semana Nacional da Execução, né? Leilão da Semana Nacional da Execução. Então, as decisões aqui, as notícias estão mais vinculadas a isso, a essa atuação do TST e dos TRTs também,
tá? Mas é sempre legal a gente dar uma olhadinha aqui. Aí, a gente vai olhar a parte da pesquisa, ó. Aqui nós estamos na pesquisa do TST. E aqui a grande questão que a maioria dos alunos, dos aplicadores do direito estão com certa dificuldade de fazer a pesquisa. O que eu acho mais importante para a gente conseguir fazer a pesquisa é o seguinte, ó. O que eu faço para facilitar o meu dia a dia? Eu tenho sempre um caderninho em PDF de súmulas no meu computador. Então, eu ponho aqui súmulas, pesquisar. Ó, tá carregando, ó. Seleciono todas as súmulas, tá vendo? Que aqui estão todas as súmulas do TST. E exporto para o meu PDF, por PDF aqui. Desse jeito, pessoal, o que eu posso fazer? Posso utilizar esse file aqui, com um Ctrl F, e fazer a pesquisa de qualquer palavra-chave que eu preciso. Isso daqui facilita muito a vida. Agora, nessa nova sistemática do TST. Mas, obviamente, que se você quiser fazer uma pesquisa aqui no próprio site, você vai se utilizar dessas ferramentas aqui. Isso daqui eu estou falando que eu faço na minha prática. Estou abrindo um segredinho meu, né? Que eu acho que facilita muito. Mas, tudo bem, quero entrar sempre aqui no site da jurisprudência para acessar a súmula. A mesma coisa para acidente normativo. Eu também tenho um PDFzinho. OJ, eu também tenho um PDFzinho. Mas se eu quiser fazer uma pesquisa aqui, eu vou pegar, vou tirar o tique do todos e vou colocar no que eu preciso. Eu preciso de uma súmula de equiparação salarial. Vou colocar aqui, ó, na primeira linha. Gente, vocês estão conseguindo enxergar, né, o que eu estou fazendo? Então, né? Então, pessoal, só me dá um alôzinho, um ok. Sim, sim. Então, tá. Perfeito. Então, aqui, ó, estamos aqui na primeira linha. Por que eu estou usando a primeira linha para colocar essas duas palavras, gente? Porque aqui eu tenho a partícula E, tá? O E vai significar que toda jurisprudência que for trazida para mim, ela vai ter as duas palavras que eu coloquei, tá? Então, quando eu for fazer a pesquisa, as duas palavras vão estar na minha jurisprudência, ó. Por exemplo, aqui, a súmula que eu queria, de equiparação jurisprudencial, a súmula 6. Só vou mostrar para vocês qual seria a diferença se eu colocasse aqui. Equiparação salarial. Essa segunda linha, ela vai trazer para mim ou uma palavra ou outra. Então, obviamente que vai trazer pesquisa de coisas que, ó, tá vendo? Não foi o primeiro resultado a minha súmula 6. Por quê? Porque ou é salarial ou equiparação. Qualquer dos dois seria possível nessa minha pesquisa do ou, tá? Essa é a grande questão. Outra questão importante, pessoal, sempre quando eu for fazer uma pesquisa, então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa de penhora de bens de família. Eu quero fazer uma pesquisa de acórdãos, não é de súmula. Por que isso daqui não é a melhor forma de eu fazer a pesquisa? Porque eu tenho partículas aqui que vão estar em quase todos os julgados, essa partícula D aqui. Então, eu tenho que excluir tudo que for prejudicar a minha pesquisa. Eu tenho que trazer palavras-chave aqui. Até penhora bens de família talvez não seja o ideal. Eu começaria aqui com penhora família. Tá? Mas vamos tentar bens de família. Vamos tentar ver se vai conseguir me trazer jurisprudências legais. Ó, aqui, ó, tá vendo que na jurisprudência que eu pesquisei, ele indicou bastante penhora e indicou aqui família. E outra coisa interessante que é interessante da gente colocar também, ó, a ordem da pesquisa.
Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que priorizar jurisprudência que seja mais nova? Então, é interessante a gente colocar a ordem por data, tá? Porque aí eu vou poder selecionar a jurisprudência que eu encontrar que seja mais recente. Eu já começo da mais recente, tá? Agora, então, basicamente, pessoal, aqui a pesquisa é essa. A gente vai sempre priorizar esse primeiro campo, porque é a partícula E. Eu vou tentar colocar as palavras-chave, eu vou tirar, por exemplo, se eu quiser fazer assim, dano existencial e dano moral. Eu vou tirar essa partícula E sempre, tá? Eu vou também tentar, por exemplo, se eu fizer a pesquisa e está aparecendo muito dano, e isso está prejudicando a minha análise, eu posso tirar a palavra dano e deixar só existencial e moral, porque a maioria dos julgados vai presumir esse dano existencial e dano moral. Então, obviamente que essa pesquisa ela também permeia um pouco de tentativa e erro, mas as dicas são essas. Eu me utilizar dessa parte aqui para selecionar o que eu quero. Sempre que eu preciso fazer uma pesquisa, eu vou me utilizar primeiro das jurisprudências vinculantes e depois eu vou falar da questão da partícula E, tirando tudo que for me prejudicar, tá? Pessoal, súmulas. Súmulas do STF, a mesma coisa. Regra geral, eu entro aqui nesses sites, ó, então aqui, estou no STF, súmulas vinculantes. Onde eu encontro, então, essas súmulas? Aqui no próprio site. Eu gero a versão completa e sempre tenho no meu computador para fazer uma pesquisa por meio de Ctrl F. Trabalho. Vou pesquisando por trabalho, sem grande estresse com a questão da pesquisa no próprio site, né? Então, essa forma agiliza muito a vida na hora de escrever alguma peça. A mesma coisa com as súmulas no geral aqui do STF. Sempre é legal você gerar um PDFzinho e fazer a pesquisa por Ctrl F sempre que você for escrever alguma coisa sobre determinado tema. Outra coisa que eu tinha separado para a gente falar, deixa eu ver se está por aqui. Ó, aqui no site do STF, nós temos algumas opções de pesquisa, ó, repercussão geral, nós temos opções de pesquisa de jurisprudência e de publicações, né? Notícias do STF, você consegue sempre pesquisar por aqui. É sempre importante a gente ficar de olho nessas questões aqui, tá? Bom, outra coisa que eu trouxe aqui para vocês, pessoal, que fica disponível no nosso site do TST também, são os informativos. Os informativos, pessoal, eles são relevantes de se fazer o estudo. E eu acho que é importante a gente comentar um pouco sobre os informativos, porque muitos alunos eles têm dificuldade de estudar o informativo e também o advogado de usar o informativo a seu favor. O informativo, a gente pode se cadastrar no site do TST para receber esse informativo no seu próprio e-mail, mas também todos os informativos eles ficam disponíveis para consulta. E aí é só você baixar esse informativo em PDF e utilizar ele para pesquisa por palavra-chave também por Ctrl F, né? Também é uma possibilidade. Mas o que eu acho importante é a gente se manter atualizado com o estudo do informativo, sempre priorizando o quê? Essa primeira parte aqui, pessoal. Primeiro, o informativo, ele sempre traz a jurisprudência vinculante. Então, é essa parte que vocês precisam se preocupar, tá? SDI 1, SDI 2, e depois vão vir as decisões turmárias. Essa parte de baixo, você só usa se tiver alguma jurisprudência no seu cotidiano que vá, uma jurisprudência, um caso, na verdade, no seu cotidiano, que a jurisprudência for te auxiliar. Regra geral, isso daqui não é a melhor opção para você se atualizar, para você ser um advogado que está atualizado com as decisões do TST. Regra geral, o que você vai priorizar
são esses 2 tópicos aqui de cima, tá? Então, os informativos, para você otimizar o seu estudo de informativo, essa é uma ótima dica. Muita gente fala, nossa, mas 34 páginas de informativo, como é que eu vou manter essa leitura de informativo atualizado? Não, gente, vamos tentar otimizar nosso tempo e utilizar só esses 2 primeiros tópicos aqui dos informativos para estudo. O turmário, se você está com pouco tempo, você exclui do seu estudo mensal, né? Que o informativo ele não sai toda hora, sai às vezes quinzenalmente, sai às vezes semanalmente, tem alguns meses que tem menos produção, mas assim, dessa forma você consegue otimizar seu tempo e manter um estudo mais otimizado. Então, falamos aqui sobre o STF, questão aqui da pesquisa, publicações, as súmulas, né, como que minha indicação, né, de como estudar essas jurisprudências, a pesquisa também já falamos, né, a pesquisa aqui também já falamos, os files de súmulas, né, aqui, ó, então agora nós vamos para uma outra questão que eu acho que pouca gente fala, mas isso daqui, pessoal, isso daqui, na minha opinião, vale ouro. Quantas pessoas, quando vão entrar com uma ação contra uma empresa, geram a certidão de processos contra essa empresa? Vocês têm esse costume, pessoal? Dr. Fábio está falando que sim. E isso ajuda muito, né, Dr. Fábio? Isso faz uma grande diferença, pessoal. Professora, qual que é a relevância de eu fazer isso? Vou dar um exemplo de um caso dessa semana mesmo. A doutora Juliana falou que não faz. Doutora Juliana, faça e depois você conta para a gente a modificação na efetividade dos seus casos. Eu vou contar um exemplo para vocês aqui. Pessoal, nós tínhamos um caso, né, no Ministério Público do Trabalho. Para quem não sabe, eu trabalho lá, né, como chefe de gabinete. E nós tínhamos um caso de resgate de trabalhadores em condição análoga de escravo. E era uma empresa, né, que nós tínhamos algumas informações que era recorrente essa ausência de pagamento de salário, ausência de pagamento de verbas rescisórias, essa submissão de trabalhadores a esse tipo de condição quando foi feito o resgate. E aí, a nossa ideia, num primeiro momento, era fazer uma ação civil pública para pagamento desses trabalhadores, mas nós tínhamos a ideia de pedir liminarmente tanto pedir a desconsideração da personalidade jurídica e também pedir liminarmente o bloqueio de alguns bens. Só que ao longo da instrução, né, e também pelos auditores fiscais do trabalho, não ficou muito claro, né, por meio das provas que nós tínhamos, essa intenção de dilapidação de patrimônio ou essa intenção de que não houvesse, né, essa intenção de pagamento das verbas. E aí, como é que eu ia conseguir justificar esse pedido de forma que tivesse alguma chance de ser provido esse pedido de desconsideração imediata da personalidade jurídica, direcionamento para os sócios, com esse bloqueio liminar, né, esse pedido cautelar, de acautelamento aí desses bens, para a gente conseguir efetivar, né, esse pagamento das rescisórias desses trabalhadores. Certidão de processos, pessoal. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos, né, o do TRT, que é o da nossa região aqui. Vocês são da 2ª região, né, pessoal? Ou são da TRT da 15ª também? Segunda. Da segunda, né? Da 2ª região. Então, o nosso aqui é da 15ª, mas no da 2ª seria a mesma forma. É só jogar aqui no Google, certidão de processo TRT da 15ª. Vocês entram aqui, ó, e aí na página já vai direcionar para vocês. No nosso caso aqui, o de Campinas, ó, certidão eletrônica de ações trabalhistas. Vocês vão jogar o CPF ou CNPJ aqui, vão colocar, né, a sominha, emitir certidão. Eu não vou jogar nenhum CNPJ, nenhum CPF aqui, já que nós estamos sendo gravados para não causar uma exposição, né, de alguma empresa, de algum CPF.
Mas a partir daqui vai ser gerada uma certidão com todos os processos. Vocês podem escolher os processos ativos e os processos arquivados. Geralmente eu começo pelo processo ativo. E aí, nesse processo ativo, pessoal, o que vocês vão fazer? No meu caso, eu gerei essa certidão daquela empresa e eu fui, obviamente, que na força da determinação, olhando um por um desses processos. O que eu indico? A gente tem que ter uma malícia da data. Processos de 2023, 2022, regra geral, não vão estar em fase de execução ainda. Então, esses processos, eles não vão me gerar, às vezes, uma produção robusta de fase de execução de que a empresa não está pagando. Mas um processo ali de 2015 já é mais ideal. Então, eu vou começar por eles. Aí, eu vou pegar esse processo, vou lá no PJE, com esse número da empresa que eu estou querendo pesquisar, e vou começar a olhar o andamento da pesquisa por terceiros. Eu vou conseguir olhar os despachos. E aí eu vou sempre tentar olhar, depois da fase de liquidação, na fase de execução, se houve o pedido ou a aplicação, também, às vezes, por ofício, porque antes da reforma trabalhista nós tínhamos essa possibilidade, né? Da desconsideração da personalidade jurídica por meio da teoria menor, ou seja, não pagamento daquele direito, né? Que já foi transitado em julgado. E aí, pessoal, o que eu posso fazer? Eu tiro eu gero um PDF desse despacho, né, dessa decisão, e eu consigo utilizar isso como fundamento de prova para que eu consiga uma liminar deferida, um pedido de desconsideração da personalidade jurídica já na inicial do meu processo. Então, veja bem, é um caso de pesquisa, né, de julgado, não chega a ser uma jurisprudência porque não é uma decisão reiterada, mas é uma forma de pesquisa de decisão que poucas pessoas conhecem, né, e auxilia muito a efetividade dos nossos processos. Nesse caso, a gente fez isso e entrou com esse pedido agora, ontem, na verdade, né, fizemos esse pedido ontem e estamos esperando aí o deferimento, mas é algo que a gente faz recorrentemente para tentar trazer mais efetividade nesses casos que demandam essa urgência, tá? Pessoal, então, essa daqui era uma dica interessante que eu tinha separado para vocês. E agora eu vou trazer uma questão que eu acho que poucas pessoas conhecem, né? Que é a questão... Doutora Camila, Oi, posso só fazer uma observação? claro. Então, com relação a essas certidões, elas também a gente utiliza muito também no caso de arresto na inicial, pedido de arresto na inicial, inclusão de sócios, a gente pega até a certidão do TJ para ver execução fiscal, né? Então, assim, quando você tem essas certidões em mãos, os advogados que têm essa certidão, eles têm um panorama, eles têm uma vantagem muito grande. Para quem vai direcionar, já começa direcionando a ação para as pessoas corretas, né? Grupo empresarial, né? Então, assim, é bem salutar que os colegas, eles, quando vão entrar com uma ação, peguem essas certidões para eles terem uma visão geral onde que eles estão se metendo, né? Exato, doutor Fábio. Tanto esses pedidos cautelares como antecipação de tutela, super... traz a gente perde menos tempo, né? A gente já vê o caminho das pedras dos outros colegas que às vezes já gastaram um período aí para conseguir efetivar essas decisões, né? Então, realmente faz a diferença, né, doutor Fábio? Bom, aí, pessoal, eu vou parar de compartilhar aqui, só para eu fazer algumas considerações sobre a questão do Ministério Público do Trabalho, para a gente passar, para finalizar, para essa pesquisa relacionada com essas normativas do Ministério Público, tá? Para a gente conseguir finalizar com essa dica que eu acho muito valiosa. Pessoal, o que acontece? Poucas pessoas conhecem, mas nós temos uma atuação no Ministério Público do Trabalho que não se restringe a essa atuação em âmbito judicial. Existe uma atuação muito forte e até prioritária em âmbito extrajudicial, que é por meio de recebimento de denúncias, né, que podem virar inquéritos civis, se houver
o interesse de atuação de investigação do Ministério Público, quando tem uma violação de direito difuso, direito coletivo, enfim. O que acontece, pessoal? Nós temos, então, essa atuação e nós temos a atuação judicial que já conhecemos. Mas, como nós temos uma independência funcional dos membros do Ministério Público do Trabalho, ou seja, cada um pode ter uma autonomia para desenvolver a sua pesquisa, para também trazer em contrapartida uma segurança jurídica e também um norte para quem atua como, por exemplo, advogados contra o Ministério Público do Trabalho, no âmbito administrativo ou no âmbito judicial, nós temos também alguns órgãos internos do Ministério Público que emitem tanto normas técnicas quanto também enunciados. Pouca gente conhece, mas existe um órgão que se chama CCR, no Ministério Público do Trabalho, que é um órgão que revisa todos os indeferimentos de denúncia, todos os arquivamentos de inquéritos civis. E esse órgão, ele emite enunciados para conseguir exteriorizar o seu entendimento diante de certas situações. Poucos advogados sabem da existência desses enunciados, e esses enunciados, eles são muito relevantes se você for fazer uma manifestação no inquérito civil, né? Porque esses enunciados, eles têm um poder não vinculante, ou seja, eles não obrigam o membro, mas como há essa revisão do que o membro faz pela CCR, é muito levado em consideração o que a CCR emite como enunciado, tá? É como se fosse esse respeito que os tribunais possuem pelos entendimentos do TST, mesmo que não sejam vinculantes, né? Então, porque acaba sendo uma manifestação de uma corte superior, tá? Então, veja bem, é muito interessante para quem atua contra o Ministério Público do Trabalho em âmbito extrajudicial saber da existência desses enunciados. Mas quem atua também em âmbito judicial, em casos contra o MPT, nós temos algumas coordenadorias no Ministério Público do Trabalho. E cada coordenadoria representa um tema prioritário de atuação do Ministério Público do Trabalho. Então, por exemplo, nós temos a CONALES, que é da Liberdade Sindical. Nós temos a CODEMAT, que é do Meio Ambiente do Trabalho. E essas coordenadorias, elas são formadas por membros do Ministério Público do Trabalho que se juntam para fazer pesquisas e manifestar, por meio dessas notas técnicas, né, o seu entendimento sobre determinado assunto. E por que isso é importante? Porque esse entendimento, ele pode servir de base para a atuação no Ministério Público, tanto do que ele vai investigar, do que ele não vai investigar em âmbito extrajudicial, mas também dos temas que são prioritários para ingressar com ações civis públicas. Então, o advogado que for atuar contra o Ministério Público do Trabalho, tutelando o interesse de alguma empresa, tanto em âmbito administrativo quanto em âmbito judicial, faz muita diferença citar um entendimento de algum desses órgãos que eu estou falando aqui. Demonstra que você está atualizado com a própria organização interna e prioritária do Ministério Público do Trabalho. Então, isso pode, às vezes, fazer com que o inquérito contra a sua empresa seja arquivado, porque você está demonstrando para o Ministério Público, para o órgão, né, para aquele membro em específico que está com o seu inquérito, de que a CCR entende aquilo sobre aquele tema, tá? Então, isso causa uma grande diferença. E os advogados que se especializam nessa atividade, que estão atualizados com esse tipo de normativas, eles saem muito na frente, porque as empresas, elas procuram aqueles advogados que têm essa especialidade, que sabem atuar internamente em âmbito extrajudicial do Ministério Público do Trabalho. São poucos, tá? Quando nós estamos lá no gabinete, às vezes chega manifestação em alguns inquéritos de alguns advogados específicos, a gente sabe, ó, esse daí, deixa eu tomar um café, ficar esperta, porque esse sabe atuar em âmbito extrajudicial. Ele está de acordo, ele pesquisa o que é produzido pelo Ministério Público do Trabalho. E aí, o que eu vou trazer aqui hoje para vocês? Como acessar esse tipo de conhecimento. É fácil, está disponível para todo mundo, é só, às vezes, uma ausência de conhecimento de que isso existe, né? E sabendo dessa existência, se porventura um dia vocês tiverem a necessidade de contatar isso, vocês vão ter essa possibilidade. Então, agora eu vou compartilhar e assim eu vou encerrar a minha explanação com essa dica, tá?
Então, vamos lá, compartilhando aqui, tela inteira, compartilhar. Aqui, pessoal, aqui no site, ó, mpt.mp.br, nós temos, ó, a possibilidade de ir nas publicações. Então, filtrar por, eu tenho artigos, cartilhas, estudos, livros, manuais, MPT na escola, e o que é importante para você, se você for redigir alguma peça, alguma manifestação. As notas técnicas, que são as notas que são emitidas para orientação do próprio órgão como um todo, e as orientações, tá? Então, eu vou priorizar esses 2 tópicos aqui, e aí eu vou escolher a área de atuação. Se eu estiver diante de um caso de trabalho escravo, eu vou aqui na CONAET, o que a CONAET está trazendo de orientação. E aqui está disponível para eu clicar e ter o acesso. Não, mas é uma fraude trabalhista. Então, eu vou colocar aqui e já vai disponibilizar para mim, ó, tudo que está sendo gerado, disponível no site. Meio ambiente do trabalho, a mesma coisa, orientações. Não, eu quero nota técnica, então, agora. Então, ó, só trocar aqui, eu já vou ter disponível a nota técnica do meio ambiente do trabalho, que foi promovida aqui. Promoção à igualdade. Nós tivemos, ó, por exemplo, a questão da sede eleitoral, que foi muito debatido e foi gerada uma nota técnica sobre o assunto que era utilizado como parâmetro para os casos que eram investigados sobre o assunto. Então, assim, pessoal, isso daqui é muito rico, é muito valioso para quem atua ou quer atuar nesse tipo de caso extrajudicial e está sempre disponível aqui de forma gratuita, tá? Bom, pessoal, já estou aqui falando um tempinho, né? O que vocês acham? Tem alguma dúvida? Alguém quer contribuir com alguma dica sobre o assunto também aqui com a gente? Isso, pessoal, pode levantar a mãozinha, né? Pode ser virtual ou abrir o microfone, não tem problema, tá? Estamos, assim, num bate-papo bem informal e muito produtivo, né, doutora? Que essas dicas, assim, são maravilhosas, né? Que bom, doutora, que bom que você gostou. Porque a Juliana está falando aqui também, que gostou. Obrigada, Juliana, pela participação. Obrigada, pessoal, por todos que estão aqui, né? Gastando seu tempo numa quinta-feira, se dedicando a esse estudo da jurisprudência. Eu acho que é assim que a gente consegue desenvolver novas possibilidades, se auxiliar mutuamente, né? Porque esses espaços de debate são para isso, né? Agradecer novamente a doutora Elaine, que trouxe essa possibilidade de debate, para a gente conseguir sempre oxigenar o direito do trabalho, por meio disso, por meio desses espaços de pesquisa, de diálogo. Doutor Johnny, pode abrir o microfone? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Como vai? Só uma coisa legal assim que eu faço nos meus casos, e às vezes pode contribuir um pouquinho, quando eu não sei o entendimento de um determinado juiz, tem a possibilidade da gente fazer uma pesquisa de jurisprudência de primeira instância no TRT2 também, que é bem legal, porque geralmente baliza ali, né, os seus argumentos, baliza também a sua fundamentação, dependendo do posicionamento do juiz que vai julgar o seu processo, dá inclusive para você criar os pré-questionamentos necessários para fazer subir os recursos, e tudo isso lá disponível no site do próprio TRT, né? Tem o TRT2, que é o que eu mais utilizo, tem o TRT15 também, que eu utilizo de vez em quando, e às vezes é uma ferramenta que está à disposição do advogado e a gente nem sempre usa. Verdade, através do filtro, não é, doutor Johnny? Tem Através os do filtros, filtro. né? Mesmo. Isso foi incluído, é maravilhoso, foi incluído. Inclusive no TST também temos, né? Eu quero saber um posicionamento da quarta turma, né? Da segunda turma. A gente filtra, né, pela turma julgadora e sai os entendimentos da turma direcionados. É fantástico também. Sim. Pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida com relação à pesquisa? Se não tiver pergunta, eu vou pedir só a gentileza do pessoal abrir as câmeras para a gente tirar uma foto para ir para a nossa página. Eu só tenho uma questão com relação aos termos de pesquisa que a doutora estava colocando lá no começo, né? Esses termos de pesquisa,
não existe mais aquela questão de colocar entre aspas, como existia antigamente no Google, ou só jogando simplesmente o termo específico que ele, sem os Ds, né, e sem o Es lá Uhum. Na verdade, o site ele facilitou nossa vida. A gente tinha muito nos TRTs essa necessidade, né? Essa questão da gente colocar entre aspas significa aquele termo da forma totalmente fixa do jeito que a gente colocou, né? Então, a gente traz uma rigidez para a pesquisa. Agora, a questão do E, ela traz um resultado próximo, né? Que é a questão de você sempre ter aquelas palavras no seu julgado. Mas, obviamente, que tem alguns TRTs que, quando você colocar a aba, não vai aparecer nada, ele vai causar uma confusão. Agora, alguns vão aceitar a aba, tá? Por isso que no TST, geralmente, eu não uso as aspas, né? as aspas, tá? Porque geralmente alguns TRTs vão causar essa confusão, alguns não. Então, é uma tentativa em erro também que a gente vai fazendo. Eu lembro que na minha pesquisa, quando eu fiz essa pesquisa do mestrado, que eu tinha que fazer nos 24 TRTs, alguns causavam essa confusão e davam como inexistente jurisprudência sobre o tema quando eu colocava essas aspas. E aí eu tinha que fazer a pesquisa só com o E, né? Alguns, inclusive, como o TST, ele traz a possibilidade do E e do OU, então você não precisa incluir o E. Alguns você precisava incluir o E, né? Então você colocava as aspas mais o E. Então, assim, também tem essa questão da modificação de site para site, né? O TST agora, eu não estou sentindo essa necessidade de colocar mais as aspas, porque ele tem essa divisão, ele trouxe o E, o OU, ele trouxe essas alternativas para a gente. Mas é uma questão de tentativa também, doutor Fábio. Se porventura, em algum tema específico, você sentir que vai trazer uma pesquisa mais eficaz, aí é possível fazer essa tentativa. É complicado, né? Nós temos sempre a mesma forma em relação à estética dos TRTs, né? Mas nós temos um motor diferente, né? Um motor de busca totalmente diferente. Às vezes, de um TRT para outro, motor de busca, você coloca uma coisa, você usa o mesmo termo para um outro TRT, vem coisas totalmente contrárias ao que você está querendo, né? Você quer ver um exemplo que agora eu lembrei enquanto o doutor falava? Na época que a gente estava fazendo a pesquisa, né, tinha essa confusão do dano existencial e dano moral. Uhum. E aí, alguns TRTs, agora eu não vou lembrar quais, não sei se era 12ª, 11ª, eles faziam algumas jurisprudências, citavam dano existencial / moral, tudo junto. E aí, se você colocava só o existencial, não apareciam essas jurisprudências. Então, a gente tinha que incluir, inclusive, essa possibilidade da diversidade, de colocar tudo junto com /, né? Então, assim, o TST agora, eu sinto que essa modificação que foi trazida, ela tentou trazer um pouco de facilidade nesse sentido, né, de dividir as possibilidades de pesquisa das palavras. Mas, obviamente, que também depende muito da própria redação da ementa, né? Porque, às vezes, uma pontuação diferente na ementa vai prejudicar a sua pesquisa, né? Por exemplo, essa questão da barra entre duas palavras que estavam juntas. Então, existem adversidades que a gente acaba tendo que lidar. Doutor José Carlos, por favor. O microfone, doutor, está fechado. Doutor, está fechado o microfone. Opa, desculpa. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a nobre palestrante, a doutora Camila, né? Obrigada. Eu gostaria de fazer duas pequenas perguntas no que a doutora comentou. Eu tenho acompanhei um tema, um processo que chegou no TST em 2015, vamos falar assim. E agora saiu a decisão. É um processo complexo, ele iniciou-se com uma investigação, né, com uma denúncia, ele se desdobrou em um processo criminal e um processo trabalhista. Na decisão do TST,
eu achei muito curioso quando a nobre palestrante comentou sobre a pesquisa na jurisprudência mais atual. Naquela data, era atual. Agora, depois de 8 anos, houve uma decisão, eu não coloco aqui qual foi a turma, né, no TST, mas houve a observação sobre que o interessado não citou qual era, aliás, não indicou o link para que fosse possível ou facilitasse o trabalho do TST em confirmar tudo aquilo que estava sendo apresentado como provas do processo. Esse foi um ponto. O segundo, quando a nobre colega comenta a respeito da atuação do MPT, eu gostaria de saber como fazer para pedir uma investigação em situações como essa, que, por exemplo, há uma suspeita que no processo criminal tenha acontecido uma fraude processual. Então, como lidar com essas situações? Como eu disse, é um processo complexo, né? Uhum. E que eu vejo, de um lado, o cliente acuado, né? Com medo, vamos falar assim, e, por outro, foi até comentado num determinado momento por um colega da comissão, sobre saber onde se está entrando. Então, fica aquele duelo, né, entre Golias e o pequenino, e o pequenino ele fica ali acuado, ele tem medo de exercer o seu direito, né, e muitas vezes ele até desiste de exercer o seu direito, né? Então, eu gostaria de saber se a nobre palestrante poderia tecer algum comentário sobre isso. Doutor José Carlos, muito obrigado pelos questionamentos. Pelo que eu entendo aqui dessa questão, das questões que o doutor trouxe, acredito que sejam 3 pontos que a gente precisa analisar. Primeiro, a questão do direito intertemporal, que vai afetar essa questão da jurisprudência citada. A segunda questão, a questão do que é relevante para citar, né, para a gente conseguir identificar um julgado, que é uma questão interessante da gente trazer também. E o terceiro ponto, que é a questão da atuação do Ministério Público do Trabalho nas questões das fraudes trabalhistas e fraudes processuais, né, lides simuladas, enfim. Não sei se é exatamente isso o caso do doutor, mas o Ministério Público ele só vai do Trabalho, né, que é onde eu atuo, ele só vai atuar quando nós tivermos algum tipo de lide, algum tipo de fraude que prejudique algum direito trabalhista. Se for um tipo de fraude em processo penal, esse tipo de coisa vai ser destinado para o Ministério Público, né, não o Ministério Público do Trabalho, e aí foge um pouco do meu conhecimento. Mas a gente tem, sim, uma coordenadoria, a Coordenadoria das Fraudes Trabalhistas, e a gente acaba recebendo um número menor de denúncias relacionadas a processos que têm esse tipo de tentativa ou de fraudar os credores, ou de fraudar direitos trabalhistas, quando tem algum tipo de atuação em conluio de advogados, ou quando tem, às vezes, uma empresa que se utiliza do trabalhador para entrar com uma lide simulada ali, para tentar, de alguma forma, ter o pagamento de uma verba trabalhista, em detrimento de outros credores de outras áreas. Então, existem algumas situações que existe, sim, o interesse do Ministério Público do Trabalho investigar, e aí, geralmente, esse tipo de situação chega por meio de ofícios que são encaminhados pela própria Justiça do Trabalho. Ou, às vezes, alguma denúncia de trabalhador que fala que, fui coagido a entrar com essa ação, porque senão não iriam me pagar as verbas rescisórias. Aquele tipo, agora com a reforma trabalhista que a gente tem, a homologação judicial dos acordos extrajudiciais, existem muitos empregadores que tentam coagir seus trabalhadores a entrar com essas ações para receber as verbas rescisórias, para tentar uma quitação geral. Então, me parece, doutor José Carlos, que não é exatamente esse o seu caso, mas os casos que a gente atua são mais ou menos esses, né? Então, esse outro caso não foge um pouco do meu cotidiano. Em relação à citação da jurisprudência, o que a gente vê
até pela própria uniformização de pesquisa acadêmica, né, as normas da ABNT, que são utilizadas também na redação e na citação de jurisprudência por meio das nossas peças, apesar de que no âmbito judicial, no âmbito processual, essas normas elas são flexibilizadas, porque a gente tem uma valorização mais do direito material do que da forma em si, desse processo, a formalística da redação da peça. Eu acho que o mais importante da gente priorizar é a gente conseguir, de alguma forma, identificar essa peça, e não me parece que seja um requisito exigido majoritariamente, né? Pelo menos eu não tive esse tipo de experiência de pedirem QR codes ou códigos específicos. O que geralmente eu vejo ser um requisito é citar o tribunal, então TST. Qual é a turma? Então, SDU, processo, 2 pontos, número. Depois, relatoria, depois, data do julgamento e data da publicação. Então, geralmente, esses são os requisitos para a gente conseguir fazer uma análise aí daquela jurisprudência. A gente tem, obviamente, não é muito objeto da nossa aula aqui, mas recurso de revista a gente sabe que é um pouco mais complexo, a gente tem que fazer aquela citação, toda aquela comprovação, né? Fazer copia e cola, né? Colocar lá na peça toda a extensão da jurisprudência. Então, aí é um pouco mais complicado, sim. Aí foge um pouquinho dessa regra geral da citação. Mas aí são requisitos específicos desse recurso. E aí o terceiro ponto que é interessante da gente comentar, doutor, que aí, infelizmente, não temos muita regra, é um tema que é muito atual, é o que nós mais discutimos hoje em dia, que é a questão do direito intertemporal. Depois da reforma trabalhista, nós tivemos uma grande discussão sobre essa questão. Muitos direitos, nós temos ainda essa discussão se há uma continuidade pós-reforma, né, da aplicação do que era um direito adquirido e que, pela condição da norma mais favorável, vai aderir ao contrato de trabalho, ou não, né? Por exemplo, sexta turma e quarta turma entendem que horas em itinere devem ser mantidos no contrato que se iniciou antes da reforma. As outras turmas, não. E aí, o que eu faço, né? Então, nesses casos, obviamente, que a nossa análise jurisprudencial vai ficar mais dificultosa. E nesses casos que começam em 2015 e que vão tramitando, eu tenho que levar em consideração a norma, o direito do momento dos fatos, né? Então, nós temos que aplicar, de acordo com o LINDB, de acordo com toda essa questão, né? Levando também em consideração a questão da discussão do direito intertemporal, a jurisprudência que vai ser analisada. Então, doutor, o senhor pisou aqui num emaranhado, né? Que é a questão do direito intertemporal, que dependendo do caso, a gente vai ter que fazer uma análise muito delicada e complexa da seleção da jurisprudência que vai ser utilizada. Inclusive, só um caso interessante, a gente cita muito jurisprudência, né, lá na escola trabalhista, tal, como decisões e tal. E muitos alunos, às vezes, se sentem muito confusos quando saem decisões no site do TST e vêm questionar a gente sobre essas questões, às vezes, de uma decisão que fala X, que era o X que era aplicado antes da reforma trabalhista, numa decisão de hoje, por exemplo. Aí a gente tem que explicar para o aluno, olha, você viu qual era o momento dos fatos? Porque essas decisões que chegam no TST hoje, às vezes são julgados, são processos que tramitaram em primeira instância lá em 2015, e aí ficou lá no TST todo esse tempo, né? Então, obviamente que essa é uma questão que a gente precisa se atentar, e sim, é uma discussão que a gente poderia ficar aqui horas e horas a fio. Doutora, muito obrigado pela explanação. A doutora, com certeza, contribuiu muito, né? E eu só tenho a agradecer mesmo, porque, de fato, é um emaranhado, né? Claro, toda a comissão, eu digo, né? É um emaranhado mesmo. E é como eu disse, o pequenino, que é o reclamante, ou quem quer que seja, ele fica ali acuado, pensando em desistir, porque
toda a força parece que está do outro lado, né? Com aquele que detém o capital. Mas, mais uma vez, parabéns pela nobre colocação, pela nobre, o nobre compartilhamento do conhecimento com todos, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Muito Eu que obrigado agradeço, mesmo. doutor, eu que agradeço. Muito obrigada pela contribuição. Nós agradecemos, doutora Camila, né, assim, por toda a contribuição, por toda a ajuda, né, pela explanação, pelas cerejinhas, essa questão dos enunciados do Ministério Público, com certeza é um reforço argumentativo fantástico, né, que pode nos salvar, né, de repente um parecer, um pedido, né, é muito bom mesmo, e com certeza não são todos que têm essa expertise de procurar, né, às vezes já tem a tese pronta, né, e é bem útil, né, a gente ter explorar as ferramentas, né, doutora? Muito obrigada. Exato, doutora Elaine. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada pela recepção de todos. Me sinto muito honrada de participar aqui e agradeço novamente o gentil convite, doutora Elaine. Imagina, Muito obrigada. eu que agradeço. Vamos ver se o pessoal não pode abrir a câmera para a gente tirar uma fotinho rapidinho, o pessoal da administração pede. Vamos lá? Só para a gente tirar uma fotozinha. O pessoal vai saindo, vai ficando os últimos dos moicanos, né? Vamos lá, pelo menos a gente tirar uma fotinho. O Ítalo nos ajuda, né, Ítalo? E, naturalmente, Sim. como está sendo gravado, todos que abrem a câmera é uma autorização tácita, né, para a divulgação da imagem. A gente divulga só no nosso site, na UAB, né? Quem não se sentir confortável, né, tranquilo. Aí, falta só. Então, Pronto, pessoal. deu certo? Muito obrigada a todos pela atenção, um especial agradecimento à doutora Camila pela paciência, pela didática, por compartilhar tantas dicas e informações para a gente. Muito obrigada, doutora. Obrigada, pessoal. E num futuro próximo a gente repete um outro tema. Vamos, né? opa, estou sempre à disposição. E quando passar aqui por Ribeirão, doutora Elaine, toma um cafezinho aqui com a gente. Com certeza, eu estou com um convite do... Agora eu faço muita confusão de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, com o professor José Carlos, sabe? Do Audiência 4.0. Ele é daí, de Ribeirão? É daqui mesmo. Então, acho que dia 2 de novembro eu Então estarei. pronto, então resolvido. Ou um shopping, né? Para de repente estar Um shopping também, muito bom também. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite, um bom descanso a todos. Obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tá bom.